Olá, queridos, a graça e a paz de Cristo Jesus seja sobre a tua vida nesse dia, mas em todos os dias, porque nós precisamos todos os dias da graça do Senhor. Amém? Hoje nós vamos entrar aqui em Apocalipse, no capítulo 21. Estamos aí basicamente já na reta final do nosso estudo e hoje temos algo bem interessante, gostoso para estudar, que é o capítulo 21. Mas antes de a gente começar a fazer a leitura e começar a trabalhar, vamos orar. Vamos colocar esse tempo diante do Senhor. Amém? Feche os teus olhos e fale com o Senhor nessa hora. Pai querido, muito obrigado, Senhor, por tua graça, por tua misericórdia, que nos permite chegarmos até aqui para estudar mais um pouco da tua palavra. Ajuda-nos pelo teu Espírito, Senhor, a entender, a compreender, e que isso traga crescimento, entendimento renovado. Isso também produza mudança nas nossas vidas, Senhor. Assim, te adoramos, louvamos o teu nome e oramos em nome de Jesus, o teu Filho. Amém e amém. Bom, queridos, vamos lá. Apocalipse capítulo 21 não é um capítulo fácil de ser trabalhado, tá? Não é um capítulo que eu posso dizer que nós temos todas as respostas. É um capítulo que fala sobre a Nova Jerusalém, ou a Jerusalém Celestial, e sempre há muita discussão sobre esse assunto, tá? Se a gente começar aqui a partir do versículo 1, quero ler com você, fala assim: Então vi um novo céu e uma nova terra, pois já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, ataviada como uma noiva para o seu noivo. E ouvi uma grande voz vinda do trono que dizia: Agora o tabernáculo de Deus está com os homens. Deus habitará com eles, e eles serão seu povo, e o próprio Deus estará com eles, e será o seu Deus. Deus enxugará de seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, pois já as primeiras coisas são passadas. Bom, vamos lá. Tomando um cafezinho quente, gente, que é sempre muito bom. Primeira coisa que a gente tem que, primeira discussão que logo surge, né? Ele fala do novo céu, da nova terra, e depois ele vai falar que o primeiro céu, a primeira terra e o mar já não existem. E aí ele fala: vi também a cidade santa, a nova Jerusalém. Tá? O que a gente tem que pensar aqui? Tá? O que a gente tem que analisar aqui? Será que ele está falando do quê? O que é essa nova Jerusalém, essa Jerusalém celestial? Né? Será que é a mesma coisa, não é a mesma coisa? Por que eu falo isso, irmãos? Porque há uma discussão sobre isso. Ele está falando aqui de uma cidade literal, né? Uma cidade que está descendo dos céus, vinda da parte de Deus, ou ele está falando de uma cidade que não é literal, ela é mística, tá? Alguns acham que a cidade, que essa descrição da cidade seja literal. De fato, é uma cidade que começa a descer e vir. Outros vão dizer que isso é uma cidade mística. Mística, não confunda, por favor, com a ideia de misticismo, tá? Esse mística aqui é porque ela tem uma representação espiritual, ela tem que ser entendida de uma forma espiritual, ela não pode ser vista de forma literal. Então ela tem uma interpretação, ela tem um significado, tá? Então esse místico significa isso, que poderia para alguns vai dizer assim, olha, até mesmo usando o texto de Paulo, tá? Paulo, para quem acha que Paulo é o autor de Hebreus, né? Alguns acham que Paulo é o autor de Hebreus, outros acham que Paulo não é. Mas em Hebreus 12, no verso 22, diz assim: Mas chegastes, eu estou lendo aqui na telinha, mas chegastes a Monte Sião, e a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e aos muitos milhares de anjos, a universal assembleia e igreja dos primogênitos, que estão escritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Então,
Alguns, quando falam que é a mesma coisa, estão dizendo que o texto de Apocalipse que nós lemos e o texto de Hebreus 12, ele está falando da mesma coisa, essa mesma Jerusalém. Aí vai falar, olha, tá vendo aqui no texto de Hebreus, a Jerusalém celestial, que fala que é a cidade do Deus vivo, ele cita aqui a Assembleia, a igreja dos primogênitos, então está falando da igreja, é o corpo de Cristo, é a noiva do Cordeiro. Pode ser, tá? Pode ser que ela seja mística, nesse sentido, né? Ela tem que ser interpretada com a chegada, né? Com a chegada da igreja que veio, né? Que veio juntamente com o Senhor. Então ele está descrevendo esse momento em que essa igreja, o corpo de Cristo, sendo desenhado, né, sendo apresentado como uma cidade, né, uma cidade no sentido de um lugar da habitação de Deus, foram enviadas por Deus. Então não seria uma cidade literal. Já alguns vão falar, não, é uma cidade literal. Então uma coisa é a cidade, uma coisa é o corpo de Cristo, tá? Uma coisa é a noiva do Cordeiro, uma coisa é isso, e outra coisa é o que nós estamos lendo aqui, que de fato fala-se de uma cidade que é uma cidade real, tá? Então, vamos lá, você se pergunte, mas qual das duas é? Eis o X a questão, queridos. Por isso que eu falo que há alguns momentos no livro de Apocalipse que a gente pode interpretar, pode achar que é uma coisa ou outra, mas nós só vamos saber mesmo quando estivermos ali, tá? É igual quando eu falo a questão, né, de pré-tribulacionismo, mid, pós. O fato é, você pode escolher qualquer uma delas, você pode defender a visão de qualquer uma delas, mas o fato é, nós só vamos saber mesmo na prática. Ou seja, se Cristo, se o arrebatamento da igreja ele é secreto e ele é antes da manifestação do anticristo, se isso vai acontecer, não deve, se for o caso, não deve demorar. E aí então nós vamos falar, de fato, o arrebatamento ele era pré-tribulacionista, ou seja, antes da tribulação. Senão nós vamos descobrir o que? Não aconteceu, né? O homem da iniquidade se manifestou. Claramente nós estamos entrando na 70ª semana, na última semana de Daniel, na tribulação. Então não foi pré, pode ser que seja meso ou mid, né? Pode ser que a igreja vai passar por metade da tribulação, sendo depois arrebatada no meio da tribulação, e a igreja não passaria pela grande tribulação. Mas também, queridos, pode ser que a gente chegue e passe a grande tribulação, passe o meio da tribulação, a igreja, né, até os filhos de Deus na terra entrem na grande tribulação, e aí a gente descobre o quê? Que vai ser até o final mesmo, não tem conversa, e que Cristo vai arrebatar a igreja no final para descer com ela ali no Monte das Oliveiras, vencer a batalha do Armagedon, e aí então começar os 1000 anos. Ok? Então essas são coisas que a gente só vai descobrir meio que na hora, porque todo mundo que tem a sua visão, né, pré, mid, pós, defende com unhas e dentes e com versículos, e muitas vezes são os mesmos versículos, e aí usa texto A, texto B, e quer provar um para o outro. Mas o fato é, gente, o que a Bíblia fala é que Cristo voltará mais uma vez. Então, se ele vai ter um arrebatamento secreto antes da tribulação para encontrar com os seus seguidores fiéis nos céus, e depois ele volta ao final da tribulação, se ele faz isso no meio, se ele faz isso no final, isso não é doutrinário. Doutrinário é que ele volta. O que não é doutrinário? São essas linhas que a gente trabalha. Tá? Então aqui, o que é doutrinário? Aqui em Apocalipse 21. Que vai descer do céu, vindo da parte de Deus, tá? Ele fala que é a Nova Jerusalém. O que não é de fato doutrinário? É eu afirmar
que a Nova Jerusalém é A ou B, porque há discordância em relação a isso. Tá? Pode ser uma cidade? Pode ser uma cidade, gente. Eu creio perfeitamente em ambas as interpretações. Tá? Na verdade, eu até gosto um pouquinho mais da ideia da cidade. Tá? Por quê? Porque eu sou mais literal para interpretar as escrituras. E eu confesso que seria maravilhoso, né, ver algo que de repente saísse do plano, né, plano espiritual e de repente isso fosse aberto os nossos olhos. Eu estou olhando para cá, gente, porque aqui fica a janela, eu estou olhando para o céu, né? Então eu estou imaginando aqui, já imaginou, né? Que coisa gloriosa, uma cidade, né? Né, alguns vão chamar de nave extraterrestre, né? Mas o negócio vem do céu, um trem desse, né? Com a descrição que nós vamos ver aqui abaixo, né? Fantástico. Mas também, gente, né? Se você descer uma multidão, como se fosse, né, a noiva, uma multidão de pessoas glorificadas, transformadas, gente resplandecendo o céu, também vou falar uma coisa, glorioso também, maravilhoso também, né? Aquela visão que você fala, meu Deus, que coisa maravilhosa. E eu espero, inclusive, né, fazer parte disso, né? Estar ali. É onde a minha fé está, a minha expectativa está. Mas estou descrevendo dessa forma para a gente entender aqui. Bom, gente, então não adianta ficar aqui discutindo, né? Jerusalém é uma cidade literal, Jerusalém é uma cidade, porque está dizendo onde todos os santos, né? Pode ser, tá? Pode ser que seja uma coisa, pode ser que seja outra, né? Igreja glorificada, ou pode ser que seja uma cidade onde os santos vão habitar, né? E aí a gente tem que saber trabalhar isso. Informações que são dadas aqui mais, né? Ele fala, né, de um primeiro céu, da primeira terra, e o mar já não existe. Então, provavelmente, quando ele está falando do primeiro céu, porque ele está falando de um novo céu. Esse novo céu, a gente tem que entender que ele representa um novo tempo espiritual, tá? Primeiro porque nós lemos o capítulo 20 e lá diz que por 1000 anos, tá, Satanás vai ser o quê? Preso. Tá? Então isso representa o quê? Eles já foram, lembra que nós estudamos anteriormente que ele já tinha sido expulso das regiões celestiais. E agora ele está preso. Então automaticamente nós estamos falando que um novo céu, primeiro porque não existem mais nas regiões celestes as hostes caídas, como havia anteriormente. Tá? Você não vai ter mais essa presença das trevas nas regiões celestes. Lembrando que essa presença das trevas não se refere ao lugar que aparece como trono de Deus, a habitação de Deus. Isso é importante. Tá? Mas provavelmente seja o que? O mundo espiritual, né, ou as dimensões espirituais, onde ficam os anjos, tá? Aí, obviamente, os anjos de Deus e também os anjos caídos, tá? Bom, então é importante entender essas explicações, né, porque ele está fazendo uma comparação. Olha, agora é um novo céu. Então, ou seja, tudo vai estar debaixo, tá? Porque as coisas ficam debaixo do céu, debaixo de uma nova visão espiritual, até porque novo céu também, por quê? Porque o texto diz aqui que Deus habitará com o seu povo, aonde? Nessa Nova Jerusalém, que literalmente seria uma manifestação visível de Deus, talvez até por conta da presença do Cristo, né? Agora o Cristo glorificado, ressurreto, Senhor glorioso, né? Mas também por uma manifestação, alguma manifestação do próprio Pai, né? De Deus o Pai ali. Então é óbvio que um lugar onde vai haver a manifestação gloriosa de Deus já é um novo céu, é um novo lugar. Por quê? Porque ele traz uma nova condição. Então esse viu novo céu, quando ele fala em oposição que o primeiro céu já passou, significa que vai haver uma grande mudança de ordem espiritual, tá? Sobre o mundo, tá? E nas próprias regiões celestes. Então nós vamos ter espiritualmente uma condição diferente do que, por exemplo, nós temos hoje. Nós temos hoje aqui um mundo que
as trevas estão à nossa volta. Talvez você já tenha tido essa experiência de estar no lugar, de você sentir opressão, de você perceber que o ar está pesado, que tem alguma coisa que não é visível aos olhos naturais. Isso é o quê? É o mundo espiritual. Pesado, trevas, opressão, demônios. Ou seja, isso não vai existir nesse tempo do milênio, tá? Porque o capítulo 21, ele vai destrinchar essa questão de como, do processo de como as coisas vão começar a ser durante o milênio. Tá? Então ele fala o quê? O primeiro céu, né? Ou seja, a primeira condição espiritual passou, depois ele fala, né, a primeira terra. Então automaticamente, gente, você tem aqui a terra, tem a ver com todo o sistema, tudo aquilo que foi vivido aqui pelo homem desde a queda, isso tudo vai passar. Por quê? Porque a terra agora ela vai viver o novo. E isso é desde a questão da própria terra, solo, chão, vegetais, animais, insetos, tudo que está ligado à terra. Tá? Toda a vida na terra vai ser alterada. E automaticamente a forma de se viver na terra vai ser alterada. Tá? E aqui ele fala que o mar já não existe. E aí aqui é uma interpretação, porque alguns vão falar assim, olha, o planeta não vai ter mar. Então, fica difícil entender o mar aqui de forma literal, ou seja, não vai ter mar, não vai ter água no planeta. Não sei. Particularmente, eu acho pouco provável fazer essa leitura literal nesse aspecto aqui. Provavelmente, como o mar muitas vezes representa nações, pessoas, pode ser o que ele está dizendo aqui. O mar já não existe, significa as nações como nós as conhecíamos, o mundo como nós o conhecíamos, ele já não vai existir mais. Tá? Então, eu não sei se daí nós estamos falando de uma mudança geográfica no planeta, eu não sei se nós estamos falando de uma mudança apenas na questão dos povos, das nações. O fato você vai ter gentios adentrando o milênio e você vai ter o povo judeu, o remanescente do povo judeu. Então, eu não estou contando aqui os santos do Senhor, tá? Estou contando aqueles que adentram. Então, não vai existir nesse momento agora mais essa multidão de pessoas, né? Na verdade, a grande maioria dessas pessoas, elas morreram, né? Então, o mar já não existe. Seria muito mais uma leitura dizendo, olha, aquela multidão de nações, línguas, tribos, povos já não existem. Talvez até mesmo, queridos, e aí assim, uma especulação minha, ok? Talvez até mesmo aquilo que aconteceu na Torre de Babel, quando houve ali a diversidade de línguas, né? Onde as pessoas até então falavam uma única língua e depois elas começaram a falar outras línguas, né? Então, pode ser que nós vamos ter o que, a partir daí, uma língua única, né? Não mais as pessoas falando como hoje, né? A língua natal e também a língua que se fala mais, ou eu falo português, eu falo inglês, eu falo mandarim, eu falo russo, eu falo espanhol, né? Eu não falo nada disso, viu, gente? Eu falo português mal, né? Ora pois, né? E arrisco aí the book on the table, só, tá? Então, queridos, assim, provavelmente isso tem a ver o quê? Brincadeiras à parte, isso tem a ver com o tempo onde talvez os homens, as nações, vai ter apenas uma língua, tá? Ou seja, você não vai ter mais nações, não apenas no sentido de quantidade de pessoas, tá? Mas também você não vai ter as divisões dos povos, né? No sentido de língua, a coisa vai ser, todo esse indicativo aqui é de algo completamente novo, tá? Por isso que ele fala novo céu, nova terra, o primeiro céu, a primeira terra passaram e já não existe. Aí ele fala, vi também a terra santa, aí ele descreve aqui ataviada como uma noiva, tá? Isso não necessariamente significa o que? Pessoas, né? Como a gente entende aqui nos dias de hoje, né? Eu sou a igreja de Cristo, eu sou a noiva de Cristo, Cristo é o noivo. Também existe essa leitura, mas também isso pode ser muitas vezes simbólico. Por quê? Porque no passado remoto, na antiguidade, era comum muitas vezes, quando um rei assumia o trono, que
houvessem festividades, e essas festividades elas eram representadas como se fosse um casamento, tá? Onde aquele rei seria um noivo que estaria casando com aquele povo, com aquela nação que aparece como uma noiva no papel, tá? Então não é fácil interpretar isso aqui, não é fácil entender, tá? Aí ele fala, e agora ouvi uma voz vinda do trono que dizia, o tabernáculo de Deus está com os homens, tá? E o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Então aqui indica o seguinte, né? Quando ele fala aqui o tabernáculo, alguns vão entender aqui do tabernáculo, vão falar exatamente do corpo de Cristo, ou para aqueles que acreditam, né, numa leitura representativa, né, vão dizer, olha, isso tem a ver com a noiva, com o cordeiro, o corpo de Cristo está aqui, tá? Então, porque o corpo de Cristo, nós somos o tabernáculo, diz a palavra, então ele quer dizer isso. Outros agora vão falar que esse tabernáculo de Deus que está com os homens seria o Cristo. Não sei se vocês lembram, mas é um momento em que os discípulos perguntam para Jesus quando eles viriam o Pai. Jesus responde, como vocês perguntam, né? Quem me vê, vê o Pai, porque eu e o Pai somos um. Então, para alguns que não conjugam muito essa ideia do tabernáculo ser a igreja, alguns vão contra-argumentar que o tabernáculo que ele fala aqui, que está com homens, seria o próprio Cristo, tá? Porque ele seria, né? Ele tem a natureza divina, né? Ele divide essa natureza divina. Então, quando fala Deus habitará com eles, não seria a mensagem, não seria o Pai, seria exatamente o Cristo, tá? Eles vão ser o seu povo e o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Então, isso se cumpriria em Cristo, na pessoa de Cristo que estaria na terra junto com o seu povo que veio com ele. E aí, a segunda parte do verso 4 ela é interessante porque ele fala assim, não haverá mais morte, nem pranto, nem dor, nem clamor, pois já as primeiras coisas são passadas. E aqui é um indicativo, porque o que ele está falando aqui está ligado àquilo que ele falou no versículo 1 e no versículo 2. Tá? Ele volta aqui esse posicionamento, dizendo que nesse novo tempo agora, em que a construção é a seguinte, como esse novo tempo, tá? Onde o próprio Deus habita no meio do seu povo, então não vai haver mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, pois já as primeiras coisas são passadas. Tá? E aí há dois sentidos aqui. Primeiro, um sentido de cumprimento sobre, né, aquilo que se cumpriu sobre a igreja glorificada, tá? Sobre o povo de Deus glorificado que vem com Jesus, porque ele já tem um corpo glorificado, ele já tem um corpo incorruptível, então automaticamente, né, não há mais tristeza. Tá? Esse corpo glorificado, esse estado de confirmação, né, que nós chamamos dos justos aperfeiçoados, é um estado que, vou usar a palavra perfeito, mas não da perfeição absoluta, mas de estar na condição restaurada, como deve estar. Tá? Uma obra que foi terminada. Tá? Então, a partir daí ele fala, por conta da presença de Deus, tá? O povo de Deus vai ser transformado, é natural. Então ele fala, olha, não vai haver mais choro nem tristeza. Então, o primeiro sentido se cumpriria onde? Se cumpriria sobre o corpo de Cristo, sobre aqueles que estão com o Senhor, que estariam glorificados, e por estarem glorificados, né, e isso aconteceu nas bodas do Cordeiro, eles já não poderiam ser alcançados pela dor, pela morte, pelo pranto, né, pelo choro, porque na verdade agora eles têm as suas emoções todas restauradas, tá? Então eles não passariam por essa situação. Então, primeiro ponto é esse. O segundo ponto é que isso também teria um aspecto profético para esse mundo que vai ser restaurado, tá? Ou seja, o
as primeiras coisas, né, que ele fala lá, ó, a primeira terra, ela é marcada o quê? Ela é marcada pela morte, tudo morre, né, tudo cresce, envelhece e morre. E agora ele traz um elemento dizendo assim, olha, nesse tempo, ou seja, para esse tempo do milênio, o que vai vir é um tempo onde as lágrimas dos olhos serão enxugadas. Então, nós estamos falando de um tempo que vai ser um tempo que vai trazer muita alegria. Ou seja, tudo aquilo que veio antes ficou para trás, tá? Talvez até para aqueles que vão adentrar aí o milênio, talvez isso seja até uma restauração da mente, do coração, porque imagina as pessoas que passaram por tudo aquilo que nós já falamos em tantas aulas atrás e agora vão entrar no milênio. Então, pessoas que perderam pessoas que basicamente quase passaram pela morte, pessoas que sofreram, passaram em intensa necessidade. E nós sabemos, irmãos, que tudo isso marca o ser humano. Então, quando o Senhor vem para trazer o seu reinado, ele vem com uma restauração que é completa, inclusive para aqueles que estão ali, para que eles sejam curados, né? Não apenas a cura física de alguma doença, mas a cura emocional, tá? Então vai haver o que? Cura, né? Não vai haver mais morte. Então, provavelmente, o que a gente está falando aqui é que durante o tempo do milênio, aquele estado da morte, né, que as pessoas simplesmente elas tinham um tempo de vida e acabavam morrendo ali por alguma doença, alguma coisa, isso é um processo que você vai ver que cada vez vai acontecendo menos. É como se a própria ideia da morte acaba sendo tirada. Por quê? Porque o que se entende para esse período é que as pessoas vão começar a viver mais, tá? Como foi lá anteriormente, tá? Talvez nós vamos conhecer um novo Matusalém aí da história, né? Que vai viver mais que do que o primeiro Matusalém, tá? Bom, então fala que não vai ter pranto, não vai ter clamor, não vai ter dor, tudo isso ligado, né, a sofrimento, tá? Pois as primeiras coisas passaram, ou seja, o que a gente pode entender é que vai ser um tempo onde tudo vai caminhar ou corroborar com o homem para a sua felicidade, para o seu bem, tá? Por quê? Porque lembra lá em Gênesis quando o Senhor fala com Adão, fala com Eva, né? O Senhor traz uma palavra dura, dizendo, olha, o pecado ia trazer sofrimento, né? Porque a mulher daria à luz com dores, o homem teria que com suor, com sofrimento para tirar, né, o alimento da terra. Então, observe que agora, nesse processo de restauração, onde não há mais o poder da maldição, mas agora é o poder da vida, da restauração, que você vai vendo o quê? Que as coisas vão se tornando diferentes. Elas vão sendo o quê? Positivas. O que antes era muito complicado, agora é menos complicado. Aquilo que antes trazia dor, agora não vai trazer mais dor. Talvez, eu não sei, tá? Mas dentro disso, talvez até mesmo as mulheres que durante o milênio ficarem grávidas e vierem dar à luz, eu acredito que essas mulheres, inclusive, não vão ter dor do parto, não vão ter as complicações que existem hoje, né? Mas isso vai ser, talvez, isso tudo esteja falando de um resgate lá ao começo, como as coisas eram lá no começo, tá? Então não vai ter nenhuma dessas coisas. Ele fala, essas coisas são passadas. Depois ele diz assim, e o que estava assentado, estou no versículo 5, tá? E o que estava assentado disse, faço nova todas as coisas, tá? Então isso tem a ver com o que ele já disse anteriormente, é como se ele decretasse, né? Como se ele estivesse agora dizendo assim, como o Senhor fez lá em Gênesis, haja luz, né? Fala-se sobre a luz, mas há um momento em que há um decreto, haja luz, tá? E ele fala, escreve, pois essas palavras são verdadeiras e fiéis, ou seja, isso vai acontecer. E ele disse-me mais, está cumprido. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, de graça lhes darei da fonte da água da vida. Quem vencer, lhe dará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Observe que aqui ele vai usar essa expressão, ele fala, está cumprido, ou seja, isso já está determinado, isso vai acontecer, aquilo que Deus estabelece vai acontecer, queridos, tá?
Aí ele faz aqui: a quem tiver sede de graça lhe darei. Mais uma vez nós vemos a ideia da graça, né? Aqueles que buscarem o Senhor nesse tempo, aqueles que crerem. Observe que isso mostra que durante o milênio, mesmo não tendo ali a questão do tentador e da tentação ali, que o tentador trabalhava, você vê o quê? Que existe essa graça. As pessoas vão precisar crer, as pessoas vão precisar receber, elas vão precisar ter esse comprometimento com a sua fé, né? Mesmo tendo Jesus lá em Jerusalém, mesmo tendo o cumprimento de várias coisas, gente, né? As pessoas vão ter, de fato, que ter a sua experiência, né? A experiência delas com o Senhor. Ou seja, quem tiver sede, né? E me buscar, né? O quê? Vai receber da fonte da água da vida. Ele está falando o quê? Termos de salvação. É aquilo que ele fala lá em João, quando ele conversa com o povo sobre isso, né? De beber do seu sangue, comer da sua carne. Ele está trazendo que esses mesmos elementos que têm a ver com salvação, ou seja, as pessoas vão precisar tomar uma decisão ou de salvação ou de condenação. Não é porque o mundo vai estar sendo restaurado, não é porque a terra vai ficar ótima, não é porque o mundo espiritual vai estar temporariamente limpo, não é porque os frutos da terra vão ser ótimos, não é porque você vai ter tudo caminhando de forma muito boa, que isso vai tirar de você a responsabilidade de crer em Cristo, de entregar a sua vida a Ele, tá? E de buscar a Deus, ok? Aí ele fala aqui: quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas quanto aos amedrosos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, adúlteros, feiticeiros, idólatras, a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Bom, observe que aqui ele vai trazer o elemento da segunda morte, que é o mesmo elemento que ele trouxe no final do capítulo 20. Lá no versículo 14 e 15 ele fala exatamente isso, daqueles que não tinham o seu nome inscrito no livro da vida, que foram lançados no lago de fogo, tá? Ele já fala isso lá e agora ele volta a falar isso aqui, tá? Para aqueles que vencerem, tá? Então provavelmente, queridos, esse para quem vencer, isso esteja muito ligado para as pessoas do milênio. Por quê? Porque a igreja, o corpo de Cristo, eu creio que já estará glorificado por conta de ter passado pelo tribunal de Cristo e pelas bodas do Cordeiro. Então não faz sentido, né, a igreja de Cristo estar na terra, caminhar na terra, mas ela ter que passar por uma provação, alguma coisa assim, para que ela seja vencedora. Na verdade, ela já foi vencedora. Então isso faz muito mais sentido aqui, sendo aplicado para aqueles que durante esses 1000 anos vão nascer, vão crescer e vão avançar sobre a terra, tá? Então quem vencer vai herdar. E aí ele fala aos medrosos, incrédulos, abomináveis, e ele mostra o quê? Que as pessoas que estão dentro dessa classificação ruim, o texto diz o quê? Que o lugar deles vai ser o quê? Vai ser o juízo, a segunda morte, que é exatamente aquilo que nós vimos lá em Apocalipse 20, a partir do versículo 11, quando fala do julgamento final. Ou seja, né, as pessoas vão estar ali, elas vão precisar crer, mas aqueles que não creram, ou seja, aqueles que, na verdade, mesmo com o mundo todo favorável, ainda assim escolheram, né, a incredulidade e tantas outras coisas aqui, esses vão ser condenados e lançados no lago de fogo e de enxofre, que João fala que é a segunda morte, ok? Bom, vamos lá. Deixa eu só ver se eu já falei tudo, gente. Aí, ok. Eu falei aqui da mudança espiritual. Então, versículo 9, ele fala assim: então veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças, cheio das últimas 7 pragas, e me disse: vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro.
e levou-me em espírito a um grande e alto monte, e mostrou a grande cidade, a santa Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Ela brilhava com a glória de Deus, e o seu brilho era semelhante a uma pedra preciosíssima, como o jaspe cristalino. Tinha grande e alto muro com 12 portas, e nas 12 portas anjos, e nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Do lado do oriente tinha 3 portas, do lado do norte 3 portas, do lado do sul 3 portas, e do lado poente 3 portas. O muro da cidade tinha 12 fundamentos, e nele estavam os nomes dos 12 apóstolos. Tá? Só por aqui, até aqui por enquanto. Bom, vamos lá. Então aqui ele traz aqui a questão, esse anjo que está aqui com as 7 pragas, e aqui é interessante ter esse posicionamento, porque esse tinham as 7 pragas significa o quê? Que eles foram, como é que eu vou colocar? Quem conversa com ele foi um dos anjos, um dos 7 anjos que havia anteriormente jogado as pragas. Tá? Não que aqui é o momento em que as pragas serão jogadas na sequência, mas ele reconhece que era o anjo que tinha uma das taças que foram lançadas. Este anjo é o que vem falar com ele. E aí ele fala: deixa eu te mostrar a noiva, a esposa do cordeiro. Tá? E aí ele fala, ele mostra a cidade. Então, mais uma vez, aqui alguns vão dizer assim: mas está vendo, ele mostrou a cidade, né? Mas cabe as duas leituras aqui. Cabe tanto a leitura, tá, dizendo que a leitura de que seja de fato a cidade mística, então ele está vendo o arraial dos santos, mas também pode ser a cidade no sentido literal, tá? A cidade de fato literal ali, porque a cidade ainda assim abrigaria os santos de Deus. Tá? Então ele vinha mostrar a noiva, mostrar a esposa, cabe em ambas as explicações. Tá? E aí ele fala: ele levou-me em espírito a uma grande e alto monte e mostrou a cidade, tá? A santa cidade. Ele fala: ela brilhava com a glória de Deus, que pode ser interpretada na vida dos santos, o brilho do Senhor, mas também pode ser visto de forma literal, no sentido que a cidade brilhava mesmo, assim como chega, né? Esse ano isso não pode acontecer por conta da pandemia, mas os outros anos o que a gente viu? A gente viu ali a questão das pessoas pegar o final do ano e enchiam de luz a cidade, então a cidade ficava iluminada. E aqui ele fala: olha, a cidade vai estar iluminada pela glória de Deus. E aí ele fala: e o seu brilho era semelhante a uma pedra preciosíssima, como jaspe cristalino. Então ele está falando o quê? De santidade. Essa expressão que ele usa aqui é justamente para mostrar o quê? Pureza, santidade. Tá? Aí ele fala da 12 portas, ele fala que essas 12 portas, que tinham 12 anjos ali, elas tinham também a questão do nome das 12 tribos, tá? Depois ele fala que o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e esses 12 fundamentos eram os nomes dos 12 apóstolos de Cristo. Então nós temos o que? Né? Os muros, que ele fala que são muros altos, então a ideia de muros altos é uma ideia de separação, gente, né? Há uma separação, tá? Quem está de fora, quem está de dentro, tá? Ou seja, não é porque a cidade está ali na terra que simplesmente agora, né, se há necessidade de salvação, é porque existe um estado de perdido, mesmo vivendo num mundo maravilhoso, e há um estado de salvo, né, dentro desse mundo que está sendo restaurado. Ok? Que mais aqui? Aí ele fala das 12 tribos, dos 12, os 12 apóstolos. Então talvez a gente tenha aqui uma leitura dizendo sobre todo o povo que é do Senhor, ou talvez dizendo que essa igreja ela é fundamentada, né? Ela é fundamentada na antiga aliança, na nova aliança, tudo aquilo que Deus estabeleceu, ela está fundamentada e guardada exatamente por isso, tá?
Depois, quando ele descreve aqui, né, ele fala os muros, né, versículo 15, perdão. Ele fala aqui que, aí ele diz um homem que está junto com ele aqui, que a gente sabe que é um anjo, que tem uma cana de ouro para medir a cidade, as suas portas, o seu muro, e ele vai dizer, a cidade é quadrangular, a cidade é um quadrado igual, e talvez, né, essa cidade quadrada, né, que ela é igual para todos os lados, mostrando que em Deus não há imperfeição, mostrando que em Deus não há acepção das coisas, né? Na verdade, não existe coisas que para Deus é maior, coisas que para Deus é menor. Na verdade, a perfeição de Deus é tão grande que a visualização que ele tem da cidade é que a cidade ela é perfeita em todas as direções que ele olha, tá? E aí ele fala, a cidade era quadrangular, ele fala, mediu a cidade com a cana, tinha ela 12.000 estádios, tá? De comprimento, de largura, de altura eram iguais. Aí ele fala que ele mediu um muro, tá? Esse muro era de 144 côvados. Observe mais uma vez aquela questão dos 144.000, do 12, que a gente falou tanto lá atrás, que isso sempre tem a ver com esses números, né, que representam totalidade, que representam várias coisas dependendo do momento. Então aí esse 144 está aqui não é à toa, tá? É para trazer justamente essa ideia desse remanescente fiel, daqueles que estão ali ao lado do Senhor, tá? Então ele fala aqui que ele mediu mediu um muro. Ele fala que o muro é construído de jaspe. Então mais uma vez a gente vê aí, né, pedras preciosas, o que é muito interessante, gente, porque quando você vai você pega o apóstolo Paulo falando sobre as nossas obras, elas são descritas como pedras preciosas. Então a cidade dos santos tem ali, ela tem as pedras preciosas, ou seja, elas refletem as obras, né, que foram feitas para a glória de Deus, tá? Aí ele fala que a cidade era de ouro puro, semelhante a vidro límpido. Então tem que imaginar, gente, né? Se isso não for literal, primeiro tem que imaginar se for literal. Um negócio maravilhoso, imagina uma rua de ouro, uma cidade de ouro, né? Agora, se isso for místico, né? Na verdade ele está dizendo o quê? Que todos ali tinham uma grande santidade ali, né? Porque o ouro tem esse papel, né? O ouro tem a ver com fé, o ouro tem a ver com pureza, o ouro tem a ver também com santidade, tá? Vamos lá que o nosso tempo está acabando. Então ele mede, tá? Ele fala que os fundamentos do muro, verso 19, estavam adornados de pedras preciosas. Aí ele cita aqui, né? Jaspe, safira, calcedônia, esmeralda, crisólito, berilo, topázio, crisópraso, jacinto, ametista. Então, ou seja, ele citou várias pedras preciosas aí, tá? Para descrever a cidade, ou seja, então isso tem toda uma descrição, tanto física, que eu posso ler isso fisicamente, né? Um lugar todo adornado com pedras preciosas, mas também ele pode estar vendo todo aquele povo que está com as suas coroas, que estão o povo de Deus, né? A Assembleia dos Santos, todos reunidos com as suas coroas, e as suas coroas elas têm o quê? As pedras preciosas, o galardão, como nós estudamos aí, muitas aulas lá para trás, nós falamos sobre o galardão, tá? Ele fala aqui da praça da cidade também de ouro. Aí ele fala, nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não necessita nem de sol nem de lua para que ela resplandeça, pois a glória de Deus aí ilumina. E o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra. As suas portas não se fecharão de dia, e a noite não haverá. E a noite ali não haverá. Desculpa, gente. E a ela trarão a glória e a honra das nações.
e não entrará nela coisa alguma impura, nem os que pratica abominação ou mentira, mas somente os que estão escritos no livro da vida. Então, para a gente fechar aqui, né, que é um negócio bem interessante. Então, não tem templo, tá? Não existe um lugar de templo. Na verdade, Deus ilumina, né? Ele está dizendo que Deus ilumina, tá? As pessoas resplandecem a luz de Deus aqui. Então, isso pode ser interpretado tanto no sentido literal quanto no sentido místico, tá? E aí ele fala aqui das nações, tá? Ele vai falar aqui... Deixa eu só achar aqui, gente, que eu perdi o texto aqui. As nações não darão a sua luz, verso 24. Tá? Então a gente vai ver o quê? Que as nações que vão estar ao longo do milênio, elas vão estar novamente crescendo, né? Ou passando a existir, de acordo com que a população mundial vai sendo retomada. E aí o que ele mostra aqui? Ele mostra que as pessoas virão para adorar. Tá? As pessoas virão para adorar ali, elas vão trazer adoração, tributo, eu sei que as pessoas vão apresentar. Quando ele fala que trarão a glória e a honra das nações, ou seja, as nações vão trazer melhor do que elas têm para honrar o Senhor, para bendizer o Senhor. Tá? Aí ele fala, e reinarão para todo o sempre. Tá? Peraí. Não, gente, eu li errado aqui. Eu li o versículo 5 do capítulo 22, esquece. Vamos lá. O que é importante para fechar aqui? Ele fala o quê? Que entrarão a glória e a honra das nações, mas não entrará nela coisa impura, tá? Nem os que praticam abominações ou mentiras. Ele fala, só vai entrar quem está escrito no livro da vida. Ou seja, vamos pensar, se for uma cidade literal, ela está dizendo o quê? Que as pessoas podem se aproximar ali para trazer o que elas querem trazer, mas elas não vão poder entrar, tá? Quem vai poder entrar? Somente aqueles que são o quê? Filhos de Deus. Isso também tem um sentido místico, espiritual. Por quê? Porque ninguém que não tenha nascido de novo pode herdar o céu e as coisas do Senhor. Na verdade, você tem que... Por isso que ele fala aqui, olha, né? Mas não vai entrar coisa impura. Ou seja, quem não está debaixo do sangue de Cristo, o perdão do Senhor, né? Não vai entrar, não vai experimentar isso. Tá? Não vai poder adentrar a cidade. Tá? Não sei qual vai ser o sistema de segurança, mas não vai poder. Tá? Então aqui dá para a gente entender que durante esses 1000 anos muita coisa boa vai acontecer. Tá? É como se Deus estivesse ali trabalhando para que o homem reconhecesse a sua bondade e também pudesse, né, ter o seu encontro com o Senhor. Ok? Então, espero que você tenha sido abençoado. Semana que vem a gente vai para o capítulo 22 e a gente então encerra a nossa classe aqui. O que é bacana, gente, é que esses 1000 anos nós vamos ver muitas e muitas mudanças que vão acontecer, não apenas mudanças no planeta, mas mudanças que vão acontecer nas pessoas também. Vai ser um negócio muito interessante que a palavra de Deus fala, porque eu não citei aqui, porque não daria tempo, mas Isaías 65 vai falar de vida longa, da paz entre os povos, da abundância da terra, os corpos transformados, né? A criação animal em paz, muita coisa a gente vai acontecer. Por isso que nós temos que ansiar pela vinda do Senhor, porque significa de fato o fim desse tempo maligno que nós temos vivido aqui. E por isso que nós não podemos amar esse mundo, nem o que há nesse mundo, gente, porque esse mundo vai ser destruído da forma como ele está. Tá bom? Vamos orar? Feche os seus olhos. Pai, muito obrigado por esse tempo, abençoa teu povo e que possamos, Senhor, olhar para a tua palavra com grande fé e esperança.
Graças te damos por tudo e oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida. Fique na paz de Cristo Jesus. Tenha uma excelente semana. Até mais.